Vamos agora com o destaque do Rio de Janeiro. A polícia continua as buscas pelo traficante Peixão, líder de uma facção criminosa, que foi alvo de uma operação lá no Rio de Janeiro, que você acompanhou inclusive aqui com a gente no Novo Dia. Um resort que era do criminoso foi destruído pelos agentes. Estou aqui com o Pedro Duran, que compartilha conosco as imagens e as informações. Está aí exatamente o momento da destruição desse imóvel de luxo e também dessa Estrela de Davi, que é um dos símbolos instalados pela facção nessa localidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, no Complexo de Israel. Portanto, os símbolos do poder desse traficante Peixão destruídos pela polícia nessa operação, Pedro. É isso, Carol, o que tem um fator importante também para mudança e impacto na cultura da comunidade do Complexo de Israel, lá na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Complexo de Israel, como a gente mostrou aqui ontem, é uma comunidade do Rio de Janeiro que é composta por 5 bairros. É um complexo que tem 5 comunidades, como Cidade Alta, Parada de Lucas, Pica-Pau, são locais onde há uma dominação por parte do Terceiro Comando Puro, que é uma facção rival do Comando Vermelho, e neste local, no Complexo de Israel, quem manda é o Peixão, um homem que nunca foi preso, mas tem mais de 20 mandados de prisão em aberto. E, mais uma vez, não foi encontrado ontem, né? Queria trazer, primeiro, destacar essa imagem, Carol, que é a imagem da derrubada da Estrela de Davi, porque ela é bastante simbólica. Tem até ela separada do resto das imagens, para a gente destacá-la bem, porque essa imagem ela é uma demonstração de força da polícia contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Lembro ontem, quando trazemos a informação do andamento da operação, você destacava exatamente isso, Sim. que no Complexo de Israel era possível visualizar essa estrela em alguns pontos das comunidades. Exatamente, por isso que eu quis trazer essa imagem, porque ela ajuda a mostrar como esses símbolos destruídos pela polícia, eles passam um recado para o crime organizado. Essa Estrela de Davi, ela era iluminada e ficava no alto dessa caixa d'água, de modo que, passeando por alguns locais do Rio de Janeiro, você conseguia enxergar essa estrela iluminada durante a noite. E essa mesma estrela, Carol, aí a gente pode botar as imagens da polícia em geral, ela foi replicada em outros locais da comunidade. Por exemplo, nesse resort de luxo, que era o local habitado pelo Peixão. E eles colaram a Estrela de Davi nos aparelhos de ginástica, na academia, espalharam ela pelo bairro. Enfim, para a gente poder explicar um pouquinho melhor quem é essa figura, a gente já falou dele aqui, mas vou recapitular algumas informações importantes sobre o Peixão, quem é esse criminoso que segue sendo procurado pela polícia porque não foi preso até hoje. Temos os detalhes, então, da ficha criminal desse homem, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, 34 anos, era conhecido como Alvinho, hoje é mais conhecido como Peixão, ele que chefia o Complexo de Israel, com o Terceiro Comando Puro, o TCP, que é uma facção que tem alguns arroubos de mais violência, inclusive, do que o Comando Vermelho, no que diz respeito à dominação territorial. E isso, inclusive, é uma das características do Peixão, o territorialismo e a intolerância. Intolerância religiosa, porque esse movimento conhecido como narcopentecostalismo, onde você tem a junção da religião com o tráfico de drogas e a organização criminosa, ele acabou surgindo no Rio de Janeiro e muito no TCP com os ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé. E justamente por isso, isso foi criando uma cultura de intolerância religiosa e esse é um dos crimes atribuídos ao Peixão e ao grupo dele. Acusado de tráfico, homicídio, tortura e roubo, tem 50 anotações criminais e mais de 20 mandados de prisão em aberto. Nunca foi preso, o Peixão. Várias operações que miraram, né? É o isso. Peixão. Já teve várias tentativas, mas a polícia nunca conseguiu encontrá-lo. Ontem a gente até conversou com o delegado responsável pela Delegacia Geral de Investigações do Rio de Janeiro e ele disse que o trabalho para buscar ele continua e que eles não podem dizer qual é o
a suspeita do paradeiro do peixão. Mas dentro da polícia do Rio de Janeiro, há quem suspeite que ele tenha saído, inclusive, do Brasil, tenha ido para fora do Brasil, depois que esse resort foi encontrado em outubro do ano passado. É porque ele foi destruído ontem, mas a localização já era sabida pela polícia desde o ano passado. Exatamente. E, entre outras coisas, a polícia pediu para a justiça o perdimento dos bens encontrados no resort. O perdimento é a transferência da posse do criminoso, ou do suposto criminoso, para a polícia. A gente fez uma arte que mostra, então, o balanço dessa operação realizada ontem no Complexo de Israel, Carol. Foram 8 presos. Aí, aqui, a Polícia Civil fez questão de destacar para mim, Pedro, o objetivo não era prender gente. O objetivo dessa operação era desmontar esse resort e desmontar os elementos do crime que foram encontrados no Complexo de Israel. E ter mais elementos contra o próprio Peixão, né? Recolher provas e, eventualmente, algo que possa ajudar na localização dele. Por isso, eles destruíram um provedor de internet clandestino. Essa é uma atividade que ela é muito característica da milícia e não do tráfico, que é você explorar atividades e serviços públicos. Por exemplo, água, luz, internet, gás. A milícia se apropria dessas atividades econômicas para fazer renda. Mas o terceiro comando puro estava fazendo isso no Complexo de Israel, porque ao controlar os provedores de internet, eles têm 2 vantagens para o crime. Eles conseguem dominar as pessoas do ponto de vista econômico, impondo taxas e tarifas para arrecadar dinheiro e, ao mesmo tempo, monitorar o que as pessoas acessam na internet. Né? Então, isso informação é sinal de poder, né? É reflexo do poder dos criminosos. 2 fuzis e uma pistola apreendidos, a quantidade de fuzis apreendidos no Rio de Janeiro é um negócio absurdo, é algo para a gente, em outro momento aqui, detalhar sobre a entrada desse tipo de armamento. E debater, porque é um problema seríssimo e continua. R$300 mil em aparelhos de ginástica tomados do Peixão e do resort, que foram levados para a cidade da polícia e agora fazem parte da academia dos policiais, então vão ser usados pelos policiais. Um engradado de coquetéis Molotov também foi recolhido do local onde eles avaliaram, periciaram ali no Complexo de Israel. As carpas, avaliadas em R$80 mil, foram resgatadas desse lago artificial criado nesse resort, foram recuperadas e foram levadas para um centro de apoio veterinário. A polícia vai dar uma destinação ainda para elas, mas o peixão não foi localizado, mais uma vez. Buscas continuam lá no Rio de Janeiro. Obrigada, Pedro Duran, com as informações para a gente. Carol.